estou aqui ligadinha nos comentários de vocês que já chegaram aqui na contagem regressiva. Boa noite, Daiane, boa noite, Albenina, boa noite, Neia, boa noite, Lu, Ivani, Lília, Gi, Natalina. É uma honra ter vocês aqui na nossa primeira live de Esquenta, minha filha, que hoje a gente começa a nossa live número 1 do Esquenta para a semana e o workshop da esmaltação em gel. E hoje a gente já vai começar com o tema babadeiro, então já me contem aí quem está preparada para a live de hoje, quem quer descomplicar já com a live de hoje e sabe da importância que esse tema tem para nossa profissão. Boa noite, minhas filhas, boa noite, Neuza. Boa noite, Márcia, Célia, Josi, Dai, Simone. Olha quanta fia por aqui. Fia antiga, fia nova. Sejam todas bem-vindas, minhas fias. Vocês já estavam aqui coladinhas comigo nos bastidores. Estava aqui de olho em vocês. Curtindo todos os lembretes da live. Ansiosas. Já pegaram papel e caneta para a live de hoje? E hoje, mesmo que você souber como a unha é formada, eu tenho certeza que vai ter uma coisinha que vai descomplicar aí as suas informações, o seu conteúdo, o seu embasamento técnico. Então, bora pegar papel e caneta para anotar as dicas, para você conseguir aí se tornar ainda mais uma autoridade em mesa e ser uma especialista em esmaltação em gel, minha filha, porque é para isso que a gente está aqui. A gente tem que fazer acontecer. Boa noite, Nice, boa noite, Joseli, boa noite, Rô, boa noite, Elaine. Já me contem aqui se tá tudo certo com o áudio, se tá tudo certo com a imagem. Já me digam aqui nos comentários também. Já pegaram papel e caneta? Oi, Dê, oi, Neia, tudo certo, perfeito. Então deixa eu explicar para vocês o que é essa live de esquenta. O que são essas lives de esquenta se o nosso workshop começa na semana que vem, dia 4? As lives de esquenta são uma preparação para vocês se prepararem para o evento oficial. Porque se na live de esquenta a gente já aprende muito, vocês imaginam então que a gente vai aprender no workshop da esmaltação em gel 2.0. Nas versões passadas, muitas FIAs já começaram a atender só com as aulas gratuitas aqui que estão sendo disponibilizadas para vocês, nas duas versões passadas. Então, se você conseguir aí colher todas as informações, enriquecer aí, ser uma milionária de conteúdo e informação, você com certeza vai fazer unhas lindas durarem por até 21 dias aí na sua mesa, minha filha. Papel e caneta na mão, porque hoje você vai descomplicar o que é a unha formada. Por que a gente precisa, então, compreender como que a unha é formada? Se o nosso papel é embelezar, minha filha. Por que a gente tem que entender? Logo mais eu falo aqui pra vocês. Tá ótimo o áudio, tá ótima a imagem. Tô perdida no tempo, achei que já tinha perdido a primeira aula. Minha filha, claro que não, estás aqui, chegasse na hora certa, 20 horas e 3 minutos, horário de Brasília, mais precisamente Camboriú, Santa Catarina. Falando em cidade, de onde vocês estão falando? Já me contem aqui nos comentários, porque eu sei que tem fia, né, fio? É isso aí! De tudo quanto é lugar desse mundo! De tudo quanto é lugar desse mundo. Todos os estados do Brasil. Todos os estados desse Brasil. Tem uma FIA em cada estado. Eu quero que elas comentem aqui nos comentários pra mim. Bahia, Belo Horizonte, Caruaru, Itaúna, Minas Gerais, Uberlândia, Brasília, Camaçari, Rio Grande do Sul, São Paulo, Maringá, Paraná, Distrito Federal, Sergipe, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Alagoas, Jundiaí, Goiás. Olha quantos estados a gente já tá falando aqui. Olha aqui as catarinenses de Timbó, Indaial, pertinho de mim, Palhoça, Mari. Um beijo, minhas filhas, um beijo para todos os meus chuchus. Mauá, São Paulo, Floripa, pertinho de mim também, Rio Negrinho, Santa Catarina, interior do Mato Grosso, Matias Barbosa, Minas Gerais. Olha quanto lugar, já pensou um evento presencial
em cada estado desse Brasil? Vocês já pensaram? Olha quanta gaúcha por aqui também. Oh, meu Deus do céu! Quanta paulista, quanta mineira, quanta baiana. Que honra ter vocês aqui, minha filha. Que honra, porque hoje promete. Eu falei pra vocês nos stories, as minhas filhas antigas já conhecem, que se eu apareço aqui, se eu estou aqui, vocês podem ter certeza que é pra fazer o meu melhor. Sempre vou dar o meu melhor aqui em tudo que eu apareço pra vocês. Porque eu quero dizer uma coisa pra vocês também. Às vezes eu posso não acordar muito bem, mas só quando eu recebo uma mensagem de vocês, perguntando como está o meu dia, porque eu não apareci nos stories, isso já me anima, de um jeito que vocês não fazem nem ideia, até me emociono de lembrar. E hoje é só o primeiro dia da nossa live de esquenta, que serve de uma preparação para o nosso workshop. Aqui você já consegue se acostumar com o ambiente, com a didática aqui da FIA, porque a gente vai ter tanto aula prática quanto aula teórica. Descomplicar de uma vez por todas a esmaltação em gel, que a esmaltação em gel, minha filha, não é você só saber aplicar a técnica em mesa, não, tá? Não é você só ter a aplicação, a qualidade, o resultado. Tudo acontece por trás, nos bastidores, para você conseguir entregar um resultado satisfatório para a sua cliente. Olha quanto estado aí, fio. Tens noção, meu fio? É muita gente, filho. É muita gente, é muita fia. Vou fazer um evento presencial. Tenho que fazer para conhecer todo esse sotaque maravilhoso desse Brasilzão. Preciso conhecer todos esses sotaques. Eu amo, gente. Sou apaixonada por cultura. Quero conhecer todas vocês, a cultura de vocês, a história de vocês. Amo quando vocês trazem aqui a jornada, a experiência, os tantos anos no mundo das unhas. E hoje aqui eu vim trazer a minha experiência, o meu conhecimento, a minha informação. Eu tenho com certeza que se descomplicou a minha vida, vai descomplicar de vocês também. Papel e caneta na mão, agora, a partir de agora. E o tema da nossa live, primeira live de esquenta hoje, dia 29 de março, é como a unha é formada. Como a unha é formada, minha filha? Já vou vir aqui para trás agora. Me ajeitar no nosso querido flip chart. Nosso querido mascote, as filhas antigas já estão familiarizadas com esse material, esse acessório. E é aqui que eu vou direcionar vocês ao conteúdo também. E hoje é só o primeiro dia da live de esquenta. Então, bora descomplicar. E eu quero saber se você já está pronta aí. Você já tá pronta aí, minha filha? Bora? Comenta aqui pra mim, manda foguinho, manda coração. Quero muito coração, já compartilha essa live com no mínimo 3 pessoas aí no seu Instagram, que você sabe que precisa da informação e que gosta de estudar, de ter uma mente milionária, minha filha. Bora enriquecer nosso mundo das unhas, nossa profissão. Precisamos honrar nossa trajetória, honrar nossa profissão, que não é para quem não deu certo, não. Não é para quem não tem estudo, não, minha filha. Então, bora! Ó, Durvalina, bora! Durvalina, bora! Adri, bora! Marta, bora! A Wanda tá pronta, a Dani também, Josiane também, então bora! Bora descomplicar tudo a partir de agora. Estão preparadas? Já saquei. Então, nosso tema é como a unha é formada. E por que a gente tem que compreender como que a unha é formada, gente? O nosso papel no mundo das unhas é embelezar. Deixa eu só te trazer uma coisa aqui. O mecânico precisa conhecer de carro, não é mesmo? Cabeleireiro precisa conhecer de cabelo. Dermatologista precisa conhecer de pele. Por que é que tu não tem que conhecer de unha, querida? Ô, minha filha, a gente precisa entender como é que a unha é formada, quais são as partes que compõem a nossa unha, até onde a gente pode chegar em cada etapa ali do processo, que eu vou trazer para vocês no workshop e também na prática. No dia 5 vamos ter prática de aplicação e eu vou mostrar ali os 7 princípios da aplicação da esmaltação em gel, e tudo vai estar linkado aqui, de como a unha é composta. Vocês vão lembrar e eu vou perguntar lá das partes também.
Então, nosso papel, nós, como especialistas de unhas, empreendedoras de unhas, especialistas em esmaltação em gel, minha filha, não é só embelezar unhas, não. É muito além disso. A gente precisa ter uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de especialista em esmaltação em gel. E esse também será o tema do nosso primeiro dia de evento do workshop. Lá eu vou falar muito mais a fundo sobre essa mentalidade que a gente precisa ter. Por quê? Para você ser uma autoridade em mesa, a gente não pode ter medo. Porque muitas de vocês têm medo de informar, têm medo de cobrar, têm medo de aplicar, de remover, de qual produto usar, de o produto que não pode usar. E por que é o medo? O medo, minha filha, é a falta de informação. Então, se você não tem informação, é lógico que você vai estar insegura. É lógico que você vai ter medo. Então, a nossa profissão, minha filha, é muito mais além do que só fazer unhas. Fazer unhas, o resultado é só ali o que a cliente vê. É só o que o mercado vê. É só o que o Instagram mostra, que é a sua vitrine hoje. Mas o que você faz está por trás de tudo. Você tem o estudo, tem o conhecimento, você tem que entender a função dos produtos que você utiliza em mesa, você tem que entender cada etapa da técnica, manutenção, remoção, tipo de unha, porque você trabalha, minha filha, com uma infinidade de tipo de unha. Cada cliente tem um tipo de unha diferente, nenhuma delas é igual. Então, como que eu vou ficar insegura em trabalhar com esses tipos de unha, minha filha? Eu preciso da informação. Você não é só uma manicure não, minha filha. Hoje você faz unhas, você embeleza unhas, mas você é muito mais que isso. Você é uma profissional da área da beleza, então você tem que honrar a sua história, honrar a sua trajetória. A gente tem que enaltecer nossos colegas de profissão, que são maravilhosas, cada uma com a sua técnica, não existe concorrência. Mas isso eu já estou aprofundando demais, que isso a gente vai falar no primeiro dia de workshop. Você é uma empreendedora de unha. Então anota aí a primeira frase a partir de agora. Eu sou uma empreendedora de unha. Já muda essa mentalidade. Você não é só uma manicure não, minha filha. Você não faz só unha bonita não. Você preza pela qualidade, não pela quantidade. Você preza pelo resultado, não só pela bufunfa, minha filha. Você precisa entender que a sua mentalidade é o que vai fazer a mudança aí nos seus resultados em mesa. E agora você vai estar comigo. Segura firme aí na bagaça, porque eu vou te passar toda a minha informação. Confia na FIA, é só isso que eu te peço a partir de agora. Vamos ao conteúdo. Papel e caneta na mão. Já quero te parabenizar por você estar aqui hoje. Todas essas filhas que estão aqui comentando, Maria do Socorro, Daiane, Eliane, Andressa, Neia, Kátia, Lene, Mari, todas vocês que estão comentando, eu quero parabenizar vocês que estão aqui, em plena terça-feira, investindo em informação. E boa parte desse conhecimento, dessa informação, muitas vezes é cobrada para ser passada. Eu estou aqui dando gratuitamente para vocês, porque eu sei que a informação é que liberta. É o que vai fazer você, nessa profissão, minha filha, transformar. Então, bora. Comenta aqui para mim se tá tudo certo. Eu já posso começar dizendo a vocês como que a unha é formada a partir de agora. Tá tudo certo? Posso continuar? Já comenta aqui pra mim enquanto eu tomo um golão d'água aqui. Já comenta aqui pra mim. 120 fias. Uhul! Bora descomplicar, Minha filha, 120 fias que estão saindo da média. Só isso que eu tenho para dizer, vocês já estão fazendo a diferença, tá? Vamos lá. A unha, minha filha, é uma estrutura rígida, flexível, composta de queratina e aminoácidos, que são as moléculas orgânicas ligadas a um único carbono só, que é o carbono alfa. Também é composta de nitrogênio, que no nosso corpo, minha filha, ele é um dos mais abundantes elementos, assim como em toda a atmosfera.
de cálcio e magnésio, que são minerais abundantes no corpo humano, que a gente acha que só tem ali na tabela periódica, né? Só na aula de química, mas não, a nossa unha tem tanta coisa, minha filha. Tem tanta coisa que vocês não fazem ideia, já vão anotando aí. Cálcio e magnésio, que são minerais abundantes também no corpo humano e em toda a atmosfera. Enxofre, cerca de 10%. Por que o enxofre? Sabe aquele cheirinho que a gente sente quando tá lixando a mão da cliente? É o enxofre, minha filha, que tá saindo ali junto com a unha, que virou pó. Também é composta de água, 7 a 15% de água, que isso até determina, minha filha, se a unha é mista, seca ou se é super hidratada. A gente consegue saber essa porcentagem, já identificando ali, ativando nossos olhos de especialistas na unha da cliente. Zinco, que também é um dos principais nutrientes de defesa e também tem ação antioxidante no corpo e também nas unhas. Também silício, que é presente em 40% do corpo e responsável também pelo tecido conjuntivo, músculos, tendões, tecidos, ossos, é responsável por tudo isso. Carbono, minha filha, estruturante de células, responsável por 19% de todo o corpo. Sódio, cerca de 19% do nosso corpo é composto por sódio e carbono. E o sódio, na verdade, gente, é um regulador de água e acidez do nosso corpo, né? Então, ele consegue regular, equilibrar. E também as vitaminas A, C e B6, que a gente consegue fazer a suplementação, né, com suplementos vitamínicos. E essas vitaminas, na verdade, fazem toda a renovação celular e também a produção de colágeno. Tá bom, minha filha? Então, isso aqui é só a parte do que é a unha. Ela é composta de queratina, de aminoácidos, nitrogênio, cálcio, magnésio, enxofre, água, zinco, silício, carbono, sódio e as vitaminas A, C e B6. Estavam preparadas para isso, minhas filhas? Vocês estavam preparadas para isso? Você tinha essa informação de que a unha era composta não só por queratina, mas por todos esses minerais, nutrientes e moléculas que aqui estão, inclusive vitamínicas, que a gente acha que a nossa unha é formada só de queratina, de vitamina e de cálcio, né? Não sabia que tinha água, não sabia que tinha enxofre, zinco, silício, carbono. Não sabia, Marta não sabia, a Dora não sabia, agora você sabe. E eu contei aqui um cadinho de que cada um funciona no nosso corpo, não só nas unhas, como em todo o corpo humano. Então já vão tirando print aqui de todas essas informações para vocês saberem também depois, quando forem estudar e ter aí todo o seu embasamento técnico. Então todos esses componentes, minha filha, eles formam o quê? Eles são responsáveis pela construção, pela flexibilidade, pela defesa, pela impermeabilização, hidratação, crescimento, vitalidade e resistência da unha. Cada um deles é responsável por tudo que acontece na nossa unha. Eles sozinhos não fazem nada, mas eles juntos, em comunidade, em grupo, formam o crescimento, a força, a rigidez, a flexibilidade, a hidratação, se defendem de coisas externas, da resistência, vitalidade, crescimento. Então, é responsável por tudo isso, todos esses componentes que eu trouxe aqui para você. Já tirei print, já tirei. A Gil já tá copiando tudo. Isso aí, Gil. Bora copiar tudo. Já tirei, a Márcia, eu sabia. Parabéns, minha filha. Bora compartilhar, então, aqui informação. A Mari não sabia de tudo isso. Quem aí tirar print, quem aí estiver copiando no caderninho, minha filha, posta
nos stories, me marca que eu vou repostar todo mundo aí que estiver escrevendo no caderno essas informações, que eu quero ver quem é dessa época ou da época que só vai tirar print. Entenderam, minha filha? Bora então entender as partes que compõem a nossa unha. O que vocês acham? Porque agora a Fia virou Picasso, né, meu amor? Agora a Fia vai mostrar para vocês a visão lateral e a visão frontal da nossa unha, que a gente só acha que tá entendendo sobre unha, né? Mas não. Cada partezinha dessa, como eu falei antes para vocês, formam uma comunidade que juntas estruturam, seguram, formam, dão crescimento à nossa unha. Mas antes, comenta aqui para mim já. Quem está entendendo todas as informações, quem já vai passar isso para sua cliente que vai atender amanhã. Você sabia, minha filha, que a nossa unha é composta de aminoácido, magnésio, zinco, silício, água, enxofre? Você sabia? Não só vitamina? Imagina que autoridade que você terá. Já copiei, printei, ouvidos, olhos e dedinhos em ação, um olho no gato e outro no peixe. A Gil maravilhosa. Milena já tirou print. Aqui não tem enrolação não, minha filha. Aqui não tem mimimi não. Aqui é fogo na bomba. Aqui a gente vai ensinar, porque tá todo mundo aqui para descomplicar. Aqui você nunca vai ver nada enrolado. O máximo que eu posso fazer é aguardar algumas fias entrarem. O máximo que eu vou fazer. Quanto a isso, não se preocupe. Aqui vocês não verão também o passo a passo, porque isso vocês encontram no YouTube, tá? Pode ir lá no YouTube escrever como aplicar a esmaltação em gel, que um monte de gente lá vai estar ensinando para vocês. Aqui, se vocês querem a informação correta sobre como a unha é formada, como ser uma especialista em esmaltação em gel, como ter uma mentalidade empreendedora, como descomplicar a técnica, vocês vão entender. Estão anotando tudo? Boa noite, estou entendendo, beleza. Isso é só o começo. Bora então para a visão lateral da unha. Aqui na visão lateral, a gente vai começar por uma parte importantíssima. E para mim é uma das partes favoritas, tá? Que eu adoro explicar também para as minhas clientes, que é nada mais, nada menos que a querida matriz. Essa parte aqui é a matriz. A matriz, minha filha, é onde a unha nasce e é formada através do processo de queratinização e também do epitélio geminativo. É onde as células formam a nossa unha propriamente dita e onde elas recebem todas as informações da corrente sanguínea para formar a nossa unha. Então, a matriz é que recebe todas as informações, tudo que a unha precisa para crescer, para fortalecer através da corrente sanguínea. Então, aqui você já mata de cara que unha não respira. Unha não respira. Já tire isso da sua cabeça, porque aqui não tem pulmão, não tem nariz, não. Tá, querida? Aqui não tem nada disso, nenhum órgão para tu cheirar, para tu respirar. Tudo que a unha precisa vem através da corrente sanguínea, que é através da matriz, que é onde tem essa ligação principal. Então, a matriz é onde a unha nasce e é formada através do epitélio germinativo. Aqui estão todas as células de queratinização que formam o processo de queratina e que enrijecem para todo o leito, formando a nossa unha. Por que inventaram que unha respira? Precisa respirar. Viu? Você sabe dessa história? Yeah. Como que inventaram? Eu vou contar para vocês. Por que inventaram? Por que as clientes hoje falam, né? Porque uma certa vez alguém marcou uma consulta com um dermatologista e o dermatologista pediu para que sua paciente retirasse o esmalte um dia antes de ir para seu atendimento. Ali já se entendeu que era porque a unha precisa respirar para a dermatologista ver, mas não. A unha, ela diz muito mais sobre a saúde de todo o organismo, não sobre a saúde das unhas. A unha reflete uma saúde saudável, minha filha. Então, por isso que criou-se esse mito
Mas unha não respira. Unha não tem pulmão, não. Não tem narina, minha filha. Tudo que a unha precisa é de dentro para fora e não de fora para dentro. Compreenderam? Quem aqui já ouviu falar que a cliente tira o esmalte para a unha dar uma respirada? Comenta aqui. Ou se você falava para sua cliente, ai, deixa um pouco sem esmalte para a unha respirar. Quero ver se alguém aí já falou. E quem agora vai falar que a unha não tem pulmão? Se você já falou, não tem problema, viu? Agora você já sabe a informação certa e já começa a modificar aí na cabeça da sua cliente também. Unha não respira. Tudo que a unha precisa vem através da corrente sanguínea. De dentro para fora, não de fora para dentro. E daí vem uma polêmica. E aquelas bases fortalecedoras, aquelas bases bombas, funcionam enquanto estiverem na unha. Quando ela não estiver na unha, ela não vai alterar o seu tipo de unha. Ela pode sim criar uma camada protetora ali, mas nada altera o seu tipo de unha, a não ser uma alimentação balanceada, rica em vitaminas. Aí sim, porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Esse assunto é muito importante para você, principalmente explicar na esmaltação em gel em mesa, para atender todo tipo de cliente que vai aparecer aí para você. Tati tá falando, agora eu vou dizer que a unha não tem pulmão. E se ela disser que tem, minha filha, você pede para ela mostrar. Se a sua cliente disser que tem, me mostra, minha filha. Cadê o pulmão dessa unha? Cadê as narinas? Onde é que tá saindo oxigênio? Não tô vendo nada aqui. Não. Por quê? Tudo precisa da matriz. A matriz é a que manda as informações para formação da nossa unha. Tá, minha filha? As dúvidas referentes a manchas esbranquiçadas eu vou responder para vocês no final. E tem uma explicação sim, tá? No final eu explico aqui para vocês tirar essa dúvida. Vamos focar aqui nas partes das unhas. Então, a matriz vocês já entenderam que é onde se forma a unha. Vamos agora à lúnula. O que é a lúnula? A famosa meia-lua, que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm, outras têm um dedo só, outras têm todos. Não será igual para todas as pessoas. A lúnula, meia-lua. Lúnula, o que é? Quem aí sabe o que é a lúnula? Já me conta aí nos comentários. Se alguém sabe o que é a lúnula. Já explica aí pra mim, quem sabe o que é a lúnula. Sim ou não? Sempre pensei que precisava deixar a unha respirar. Não, minha filha, não precisa. Tudo que a unha precisa vem através da corrente sanguínea, do sangue. Por isso que sempre se fala em alimentação balanceada. Não só por questão estética, gente, mas por questão de saúde. Por isso que se fala de alimentação balanceada. Ela cuida de tudo, de todo o organismo. A lúnula, minha filha, nada mais é do que o reflexo desse processo que acontece aqui, de queratinização. A lúnula é o reflexo do processo de queratinização que ocorre aqui na matriz. E também é responsável, minha filha, por dizer muito sobre a saúde. Não só das unhas da saúde, como eu já trouxe aqui para vocês, das unhas, mas também a saúde de todo o corpo. Como, por exemplo, olha todo mundo ainda olhar a unha, fio. Quer ver que eu vou falar uma informação e todo mundo vai olhar a unha. A ausência dessa meia lúnula, dessa meia lua, pode indicar, na maioria dos casos, aqui já tá, a equipe tá olhando, pode indicar, na maioria dos casos, problemas vasculares ou pressão alta. O que vocês acham que os dermatologistas pedem para esse esmalte, então? Eles já sabem, minhas filhas, os especialistas já sabem dessa informação. Então, por isso que a gente tem que descomplicar essa informação. Não precisa respirar, o que a gente precisa é entender a unha,
para abraçar tudo que ela mostra, porque ela grita, ela diz, socorro, me ajuda, me embeleza, me transforma. Ela mesma já diz. Então, minha filha, quando tem a ausência da lúnula, pode indicar, na maioria dos casos, problemas vasculares e pressão alta. A ilá manicure, a parte branca que fica em cima da unha, a meia-lua. Isso mesmo, algumas pessoas aparecem, outras não, depende da pessoa. Quem aí tá olhando a sua unha? Quem aí tá olhando a sua unha? A minha tá pintada, fio. A lúnula fica abaixo da cutícula, porque ela é o processo mesmo de queratinização, reflexo da matriz que fica aqui em cima, que a gente não vê, né? Que é por dentro. Então, a lúnula é uma meia-lua que fica abaixo da cutícula. Algumas unhas aparecem, outras não. Olha todo mundo aí. Cleonilde, eu também só tenho no dedão. Eu também. Acredita? Também só tenho no dedão. O fio também só tem no dedão. Outras pessoas aparecem de leve no indicador, outras têm todas as unhas. Então, isso aí diz muito sobre a saúde, tá bom, minha filha? Vamos para a próxima parte. Lâmina ungueal. O que é a lâmina ungueal, querida? A unha, propriamente dita, é aquela placa que a gente vê. A unha se chama em termos técnicos de lâmina ungueal. É a unha propriamente dita. É a placa rígida e flexível na qual a gente ama criar nossa arte, na qual a gente ama esmaltar em gel, fazer umas decorações bem babadeiras. A lâmina é a unha propriamente dita. Muitas pessoas chamam de placa, outras só chamam de unha. Aqui, a partir de hoje, você é uma especialista. É lâmina ungueal. Minha filha, vamos esmaltar a sua lâmina ungueal? Fala já assim para sua cliente. Anota aí essas informações, esses pulos dos gatos que eu tô trazendo aqui para vocês. Estão anotando? A Jo só tem no dedão a lúnula. Em outra fia aparece em todas as unhas, eu tenho em todas, mas é pequeno. Já olhei umas 2, 3 vezes sem querer, só que estou de esmalte. Eu também estou de esmalte, minha filha. Estava aqui procurando, ó, a lúnula. Dora, o leito. Leito é outra coisa. Aqui é a lâmina, que é a unha propriamente dita. É a lâmina ungueal, é a placa. Minha filha, anota isso aí. Vamos para a próxima parte, que é uma parte, minha filha, que muita gente adora retirar, principalmente quem faz aí alongamento, que não entende quando a cliente sente dor. Tá, minha filha? Que não entende quando a cliente sente dor. O famoso hiponíquio. Quem aí sabe o que é o hiponíquio? Eita! Hiponíquio. Quem aí sabe o que é o hiponíquio? Cutícula. Tô perdendo, tá travando. Minha filha, aqui tá tudo certo. Sai e entra de novo. A pele abaixo das unhas, a carninha embaixo da unha, cutícula, cutícula. Estão confundindo. Hiponíquio, minha filha, é um tecido extremamente vivo. É a continuação do nosso leito ungueal, que eu já vou falar para vocês aqui, que é a caminha da nossa unha. É a continuação que se junta à lâmina ungueal da borda livre. Com o crescimento, ela se desprende do nosso dedo, então ela vai crescendo junto com a unha. Mas é um tecido vivo. É a junção do leito, a unha e o dedo. É o que fica ali no meio, separando quando se desprende totalmente do dedo. Então, aqui, minha filha, é repleto de terminações, de vasos, de sangue. Por isso que sangra quando você tira, corta. Vocês aí já não tiveram uma cliente que a unha cresceu um monte e daí quebrou e tava aquela pelezinha ali
passando do dedo, é porque esse tecido, o hiponíqueo, continuou crescendo junto com a unha. Ele continua acompanhando o crescimento da unha, porque vai continuando enrijecendo toda essa borda livre que se desprende. Então, o hiponíqueo é tecido vivo, é a famosa carninha embaixo aqui da unha. Muitas pessoas têm, outras pessoas nem têm, nem conseguem visualizar, mas é totalmente repleto de vasos sanguíneos e terminações. Por isso que sangra quando é cortado. É aquela carninha esponjosa abaixo da unha. Isso mesmo, minha esposa tem um hiponíqueo grande, tem muitas pessoas que acompanham mesmo o crescimento. Às vezes nem tem a unha tão comprida, mas acompanha o crescimento, nem que seja mínimo. A Fran, meu hiponíqueo cresce assim, alguns crescem, alguns não crescem. A Fran, isso é só o início da informação, depois do curso da Elsa nunca mais serão a mesma profissional. Jamais, minha filha! Jamais! E falando nisso, abriremos as vagas, as inscrições para a comunidade da esmaltação em gel, descomplicando a esmaltação em gel no próximo dia 6 de abril. Abriremos, minha filha, com desconto imperdível e exclusivo para quem estiver na live e também no grupo do workshop. É lançamento da comunidade com desconto exclusivo jamais visto e que não será o mesmo valor na próxima abertura. Eu não tenho. Quando é para cortar as unhas dela, eu prefiro que ela corte. Eu não tenho. Isso mesmo. Então, aqui, como a gente já falou, essa parte que se desprende da unha e do dedo é a borda livre. Muitas de vocês conhecem como borda livre. E aqui nós que trabalhamos no mundo das unhas também conhecemos como a parte que a gente difere quando uma unha é comprida e é curta. É a borda livre que difere isso. É onde a gente diz quando a unha é comprida ou é curta. É onde a lâmina ungueal já se desprendeu totalmente do leito. Aqui você pode cortar que não vai doer, não vai sangrar, não tem problema nenhum. Porque não está mais aderida ao leito. Entenderam? Estão compreendendo? Leide, pode repetir o que tem no hiponíqueo, por favor? Minha filha, hiponíqueo é um tecido vivo. É a continuação do nosso leito ungueal, da caminha aqui do nosso dedo, que é onde enrijece toda a parte da nossa unha e que se junta à borda livre quando a unha cresce. Então, é aquela carninha que fica abaixo, que é a continuação do leito que se desprende do dedo, mas que continua sendo um tecido vivo. E é repleto de terminação de vasinho, por isso que sangra quando você corta, quando quebra a unha naquela região. Estão entendendo? Todo mundo entendendo? Perfeita! Sim, 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 muito top! Tira print, todo mundo tirando print daqui dos nomes, hein? E depois eu vou perguntar. Quero perguntar para todo mundo. Então já sabemos o que é hiponíqueo, borda livre, lâmina, lúnula e matriz. Vocês que estão aí já sabiam aqui? Já sabiam todos esses nomes aqui que compõem a nossa unha? Já me conta aqui nos comentários. Já me conta aqui se você sabia o que era a matriz, que era ela que era responsável por formar a nossa unha. Se você já sabia o que era a lúnula, que é o processo de reflexo da queratinização que ocorre aqui, que é o que forma a nossa unha. Se você sabia que a nossa unha propriamente dita se chamava lâmina ungueal. Se você sabia que aquilo que a gente chama de unha comprida, unha curta, que a gente difere quando sai o comprimento do dedo, é a borda livre, que é o que a gente ama criar no processo de alongamento. E se você sabia que o hiponíqueo é a continuação ali do nosso leito que se desprende do dedo. Já sabiam de tudo isso? Dona Madame Oficial, que aula maravilhosa, coisas que chamou, que não é importante, mas entender as unhas faz parte do nosso trabalho. É a base, minha filha. É a base, não tem erro. Tem menos hiponíqueo.
Marinalva, tem uma apostila que tem, estou acompanhando na minha apostila. Perfeito, minha filha. Já vai anotando aí no lado dos nomes, algumas informações que não tem aí. Durvalina, sabia os nomes, mas não tão detalhado como você explicou perfeitamente. Simone, sabia, mas não exatamente bem explicado assim. Você é top. Dani, tudo perfeito. Bora! Então aqui, a nossa famosa caminha da unha, que é onde tem um aconchego, tá, minha filha? É o famoso leito, a cama. Eita, com essa caretão. Esse aqui. O leito ungueal. Leito ungueal aqui, ó, é toda a parte avermelhada que faz a aderência da unha propriamente dita com o dedo. Aqui está repleto de sangue que protege, que tem adesão à nossa unha. É onde ocorre, minha filha, a aderência da lâmina da unha ao dedo. E é muito cheio, minha filha, muito cheio de vasos sanguíneos que enrijecem toda essa região, deixando ela viva, hidratada, bonita, viscosa. O leito, já memorizem aí, cama. É o que fica abaixo, é o que recebe tudo. É o que fica acamada a nossa unha. Entenderam o que é o leito? Assim, fio? Maribelas Unhas, tem uma dúvida. Posso fazer esmaltação em gel em unhas naturais? Minha filha! Ô, minha filha! Se tu acredita uma coisa que eu vou te falar... Não. Para tudo. Eu só faço aqui no meu espaço com cliente, com modelo, esmaltação em gel em unha natural, tu acredita? E fica a coisa mais linda desse mundo e vocês vão aprender dia 5, minha filha. No workshop da esmaltação em gel, live prática, com os 7 princípios da esmaltação em gel, da aplicação da esmaltação em gel, com o passo a passo completo em unhas naturais. Em unhas naturais. É a argamassa das unhas. É, minha filha, podemos chamar de argamassa das unhas o leito. Gel, também faço esmaltação em gel em unhas naturais. Francisca, cursos online são muito mais proveitosos? São, minha filha, porque você pode assistir onde quiser, quando quiser, voltar quantas vezes quiser. E é tudo quando quiser, no seu tempo, no seu momento, pelo tempo de acesso do curso. E com uma comunidade aqui da FEAR, que não tem igual nesse mundo, não tem. É a maior do Brasil. Dani, quero muito aprender na unha natural, aliás, só faço manicure tradicional. Confia na FIA, dia 5, hein? Aplicação. Aplicação, passo a passo. Bora pra aula. Próxima parte aqui da unha, já entendemos então a parte de cima. Quero aqui saber quem aí sabe qual é o nome do osso que compõe o nosso dedo. Essa última dobra aqui, ó. Eu não consigo dobrar só a última parte. Essa parte aqui, que osso? Aqui tem o osso. E a nossa unha cobre todo esse osso. E ele se chama, minha filha. É uma coisa mais linda de se falar. O osso dessa última parte do dedo que fica abaixo da unha é a falange distal. Esse é o osso do nosso última parte do dedo aqui, que é onde está a nossa unha. Então, toda a nossa unha cobre o dorso da falange distal. É assim que a gente fala em termos técnicos. Olha as fias aí. Falange, Neide distal, Liliane falange, aula top. Falange distal é o osso presente em todas as pontas dos dedos, tá? Nessa última dobra, a gente é repleto de dobras aqui, minha filha. Então, a última dobrinha é o osso da falange distal. Vamos aqui, então,
ao processo de pele, porque aqui a gente tem algumas camadinhas que a gente precisa entender. A primeira delas é a pele que a gente vê, é a pele que está aqui, que é essa primeira camada aqui. E a pele que a gente vê, que está exposta, que a gente toca, é nada mais, nada menos que a epiderme. Epiderme é a nossa pele, tá bom? É a primeira camada aqui que cobre todas as outras camadas e que é a mais grossa por se tratar de tato, né, minha filha? As unhas chegam primeiro na maioria dos casos, mas é a nossa pele que cobre aí 100% do corpo humano. Então, a epiderme é a pele que a gente vê, que está exposta e que a gente toca. A derme, minha filha, que é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, é o tecido conjuntivo que protege e liga músculos e ossos. E é essa segunda camada de pele aqui, que vocês estão vendo aqui. Depois da epiderme, vem a derme. E logo abaixo, hipoderme. Epiderme, derme, hipoderme. Temos que entender que qual camada é qual aqui. A hipoderme é o que segura aqui minha... Ai, fiz errado aqui. É o contrário. Inverti. Espera. Não, é aqui. É aqui, ó. Eu inverti na escrita. Espera aí, minha filha. Inverti. Como o nome é parecido, até eu fico confusa aqui nos desenhos que eu fiz. Aqui é hipoderme. E aqui é a derme. A hipoderme são essas células que vocês estão vendo aqui, ó. Esse tecido que eu estou mostrando aqui para vocês, estão vendo aqui a hipoderme? É a camada responsável pelo amortecimento ósseo. É o que cobre aqui o amortecimento ósseo, que é a falange distal. Então, a hipoderme é a camada aqui que cobre todo o amortecimento ósseo. O nosso osso, né, minha filha? A falange distal. E a derme é essa segunda camada de pele que eu já tinha falado para vocês, né? Que é responsável pelo tecido conjuntivo, minha filha. Essa é a derme. É a segunda camadinha que vocês estão vendo aqui. Conseguiram entender a diferença? Deu até calor escrever errado. Ao vivo é assim, até eu me confundi no desenho. As bolinhas são diferentes. Aqui, ó. A bolinha que está juntando a célula é a hipoderme. Hipoderme é a camada responsável pelo amortecimento ósseo. Lembra das bolinhas que amortecem aqui as molas do nosso osso. Tá, minha filha? As molas do nosso osso é a hipoderme. A derme já é responsável pelo tecido conjuntivo, ou seja, ela liga osso no músculo, osso e nervo, ela faz todo o ligamento da gente conseguir mexer todas as partes ósseas e também de músculos e nervos. Combinado? Tudo certo? Entenderam? Epiderme é a pele que a gente vê, hipoderme é amortecimento ósseo e a derme é responsável pelo tecido conjuntivo. Agora sim o desenho está certinho. Hipo, lembram das molinhas. Derme, lembra da segunda camada, que é responsável pelo tecido conjuntivo. Se eu tirar foto dessa imagem e mandar no grupo, tem como? Ai, gente, quero muito fazer. Meu medo é só os valores, produtos, cursos. Ih, minha filha, o medo é a falta de informação. Calma aí que nós vamos chegar nessas informações aí. Não te preocupa, tá? A aula é um pouco intensa.
mas é isso que faz vocês terem a informação correta e também fazer a diferença na profissão de vocês. Não existe só a prática, só a unha bonita, você precisa saber a base. E a base é essa, porque isso é o mínimo que a gente mexe em mesa. É o mínimo. A gente mexe ali manuseando a unha da cliente, a mão da cliente. Com o osso, a gente tem que segurar o dedo dela. A gente mexe com a derme, com a hipoderme, com a epiderme, se a gente tira demais, peles demais ali. A gente faz também uma massagem com um creme relaxante. Hiponíqueo, se você tira aquela carninha que fica abaixo da lâmina ungueal, a borda livre, a lâmina, o leito, a lúnula e a matriz. Então aqui entenderam? Tá certo ali, Fio, os comentários? Entenderam a diferença dos três ou querem que eu explique de novo? Então querem que eu explique de novo. Vai estar no feed as fotos, minhas filhas, não se preocupem. Não se preocupe que a gente vai colocar no feed as fotos. Entenderam as três partes? Então agora vamos para a visão frontal. Então aqui a gente já conhece algumas partes que estão aqui em cima. Tá? A gente já conhece algumas partes que estão aqui em cima, mas antes disso eu quero trazer uma curiosidade aqui para vocês. Anota aí essa curiosidade. Maria Aparecida se perdi. Se perdi. De novo. Epiderme é a pele que a gente vê. Essa. A pele. Hipoderme, amortecimento ósseo. São essas células que vocês estão vendo aqui, ó. As molinhas que seguram o nosso osso, que fazem o amortecimento para a gente não quebrar quando pega uma coisa. São elas que fazem o amortecimento. Isso é a hipoderme, essa camada. E a derme é essa segunda camada que vocês estão vendo aqui, ó, depois da epiderme, que faz toda a ligação, o tecido conjuntivo. Agora conseguiram entender? Eu me perdi aqui só nas minhas bolinhas. Aqui eu achei que era uma bolinha, por isso que eu escrevi. Tá tudo certo. Hipoderme. Eu tenho toque. Já esse desenho já tá me deixando nos nervos. Eu tenho um toque de desenho bonito, vocês entenderam? Eu demorei 3 horas para fazer o desenho dessa unha e eu vou lá e escrevo errado, Fio? Uma curiosidade aqui para vocês. 80% para a formação da unha, crescimento e aderência é responsabilidade da matriz para a ponta. 80%, tá? É responsabilidade da matriz para a formação da unha. Onde é que eu vou escrever isso aqui para vocês? Aqui, Fio. 80% é responsabilidade da matriz para a ponta para formar, crescer. Quero usar outra cor aqui. Tá. É que vou escrever mais uma informação. Então, peguem o pulo do gato. 80% é responsabilidade para a formação, aderência, crescimento, fortalecimento da matriz para a ponta. E 20% é responsabilidade do leito para a superfície. Então, lembra quando eu falei para vocês que aqui tudo se trabalha em conjunto? Até as partes da nossa unha trabalham em comunidade para tudo ficar em perfeita harmonia. Então, 20% é do leito para a superfície e 80% é da matriz para a ponta. Isso é responsabilidade. Olha aqui a responsabilidade dessas partes em deixar tudo nos conformes, minha filha. Em deixar tudo nos conformes. 80% é responsabilidade da matriz para a ponta e 20% é responsabilidade do leito para a superfície, para a gente formar a unha, crescer e ter aderência da lâmina ao leito. Vamos agora para a visão frontal.
Aqui a gente já conheceu algumas partes. E vocês até conseguem ver o melhor, ó. O processo de queratinização acontecendo aqui. As células de queratina recebendo informações da corrente sanguínea, porque a unha não respira. Tudo que a unha precisa vem através da corrente sanguínea, vem através desses vasinhos do sangue, por isso que a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, balanceada, né, minha filha? Então aqui vocês já sabem que é a matriz. Essa é a matriz. Aqui a gente também já conhece, né, que é toda a parte de cama. Aqui é a visão interna. Aqui é o que a gente não visualiza, tá? Aqui é a visão que a gente tem quando olha nossas unhas e quando atende em mesa. Aqui já é a visão interna, o que está dentro ali da nossa unha. Então, aqui já é os vasos sanguíneos, aqui é a matriz, as células que formam a queratina para formar a nossa unha. É daqui que a unha nasce, cresce, se forma. Nesse sentido, por isso que eu fiz nesse sentido aqui também. Então, aqui está a matriz. E aqui, minha filha, é o famoso leito, a cama da nossa unha. É o leito ungueal. A gente já viu aqui em cima, ó, que é toda essa parte avermelhada, que está cheia de vasos sanguíneos, que enrijecem toda essa parte da nossa unha. Leito ungueal a gente já conheceu também aqui na visão lateral. Outra parte que a gente conheceu aqui, minha filha, é uma parte que tem dois nomes parecidos que vocês não sabem ainda, mas que eu vou explicar aqui. Mas é a famosa carninha, né? A pelezinha que fica abaixo da unha, que é hiponíqueo. A gente já conheceu ali em cima também. Eu tô trazendo primeiro as partes que vocês conhecem aqui. Que já foram mostradas aqui em cima para vocês. Estão conseguindo aqui ligar uma coisa na outra? O leito, o hiponíqueo, que é a carninha, a continuação do leito, que se desprende do dedo. A matriz. Desse lado aqui, ó, o reflexo desse processo que acontece aqui, que muitas de vocês encontraram aí na mão de vocês e outras não. Lúnula, a meia-lua, é o reflexo desse processo de queratinização aqui que a gente consegue visualizar, inclusive, alterações no nosso organismo, algumas doenças, alguma falta de vitamina, de cálcio, de ferro, tudo a gente pode ver através das unhas e da lúnula também. Outra parte que eu mostrei aqui para vocês, o nome da unha propriamente dita, que é a nossa lâmina ungueal. Então, a gente já conheceu o leito, que vocês nunca mais vão esquecer. E a caminha. E a lâmina ungueal, que é a placa, a unha propriamente dita. Isso mesmo, dona Madame. Lâmina. E a outra parte que a gente conheceu aqui, que se desprende do dedo e continua crescendo e que a gente identifica como unha curta, unha comprida, é a borda livre. Borda livre. Borda livre. Não acredito. O Dona Madame é um fio. Seja bem-vindo, meu fio. Que honra ter você aqui. Não acredito nisso. O primeiro fio aqui presente, fazendo história já aqui com a Fia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Agora não posso mais falar seja bem-vindas. Fias. Agora é Fias e Fios. Seja bem-vindo, Wellington. Seja bem-vindo. Agora vamos para as partes que a gente não conhece. E eu vou deixar a polêmica por último, tá?
a polêmica por último. Tudo isso vocês vão ver na prática. Eu vou mostrar para vocês, vou perguntar para vocês também no dia 5, na aula prática do workshop da esmaltação em gel 2.0. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam para entrarem no grupo, tá bom? Do workshop da esmaltação em gel. Se inscrevam para não perderem todas as informações aqui para vocês. Um beijo para você, Zan. Um beijo para você, tá bom, minha filha? Fique com Deus, minha filha. Aproveita aqui as informações e o conteúdo, foca no conteúdo, tá? No conhecimento, na informação, tá bom? É isso que a gente faz a diferença no mundo. Vamos aqui à próxima parte, então. Vou deixar a polêmica por último. Vamos aqui a uma camada, que é essa primeira camada aqui, que é a que protege a nossa matriz. E ela se chama prega proximal, que é a camada de pele que protege a nossa matriz. Então, aqui a gente não visualiza só a cutícula, pterígio, eponíqueo. A primeira delas é a prega proximal. É a prega proximal. Prega proximal é a camada de pele, essa que vocês estão visualizando por primeiro aqui, que protege a nossa matriz. A prega proximal é a que está aqui em cima, nessa região da matriz. E temos também a prega lateral, que é o que protege a lateral e faz a conexão aqui entre a lâmina e a dobrinha, o sulco, minha filha. Então, aqui temos a prega lateral. Tudo aqui é proteção da nossa lâmina, da adesão da lâmina à unha, ao leito. Então, aqui a gente tem prega proximal na parte de cima e a continuação da prega que vira lateral nas partes laterais, que faz a junção do dedo com o sulco da unha, onde a gente tem aquela curvaturazinha. Tá bom, minha filha? Vamos para a próxima parte. Próxima parte aqui para vocês é a segunda camada de pele que está aparecendo aqui, ó, totalmente visível, abaixo da prega proximal. Isso aqui é o que a gente chama de cutícula. Cutícula. Mas em termos técnicos se chama muito parecido aqui, fio. Muito parecido com hiponíqueo. É o Pinóquio. eponíqueo. É conhecido como Pinóquio. Pinóquio. A gente já apelidou de Pinóquio nos últimos eventos aqui. Eponíqueo é a cutícula. É o que a gente chama de cutícula. É a segunda camadinha de pele aqui. Mas saibam que essa não é a parte que a gente retira no processo de cuticulagem. Vocês sabiam disso? Não é a cutícula que a gente tira no processo de cuticulagem. As minhas filhas que estão aí vão saber. As filhas que estão aí da comunidade vão saber o que é que a gente retira aqui, ó. Já está aqui. O que a gente retira no processo de cuticulagem? Não é a cutícula. Tio Peter. Quem é o tio Peter? Não é a cutícula que a gente tira, minha filha. Não é. Oh, meu Deus, então por que chama de cuticulagem? Porque a gente não sabia a fundo, né, minha filha, quando inventaram o termo, de todas essas camadas que protegem tanto a parte interna quanto a parte externa visível. Eliane, Neia, Cami, as minhas filhas acertaram. Pterígio. Que é o que, minha filha? Pterígio são as peles mortas. Essas que ficam esbranquiçadas, que já saem até nas
espatulação ali, quando você passa espátula, o emoliente, ou quando você faz a seco, você empurra, você já visualiza o pterígio. E é isso que a gente tem que tirar no processo de cuticulagem. Não é tirar o eponíqueo. O eponíqueo, se você retira, fica avermelhado, sangra. O pterígio, se você retira da forma correta, com a mão leve, com o alicate e a posição certa, compreendendo ali que tudo que você empurrou deve ser removido em excesso, é o pterígio. E a gente retira no processo de cuticulagem é o tio Peter, não é o eponíqueo, não é a cutícula. Estão descomplicando? Conta aqui pra mim, minha filha, se vocês estão descomplicando, porque aqui tá parecendo que travou os comentários, fio. Estão descomplicando todas essas partes. O que a gente retira é o tio Peter. As fias aqui já estão familiarizadas e vocês também estarão a partir de agora. E retiramos é o pterígio, não é a cutícula. Não é o eponíqueo. O eponíqueo é a cutícula, mas o que a gente retira é o pterígio. O tio Peter. Sim, muito interessante, não sabia, eu jurava que era cutícula, amava, amanhã vou fazer uma pterilagem, eu já falei aqui pro fio, viu, Wellington, que a gente tem que mudar esse termo aí, eu falei ainda, o que eu falei pra ti que o termo que tinha que ser? Pterilagem, eu falei que tinha que ser, não podia ser cuticulagem, tinha que ser pterilagem, né? É isso que a gente retira no processo de remoção ali das peles mortas. Então, a única coisa que a gente pode tirar, porque tá morto, que se desprendeu já de todas essas camadas aqui, é o pterígio. Já tá morto, isso tu pode tirar, é aquilo que aparece branco, aquela camada de pele branca. Se tá avermelhado, deixa lá, porque ainda faz parte, não se desprendeu. Aqui, última parte aqui. Essa camada aqui, quero todo mundo aí apertando o dedo de vocês, tá? Quero todo mundo apertando aí o dedo de vocês acima, assim, ó. Aperta em cima. Aperta. Aperta. Isso que vocês visualizam, que aparece o quê? Avermelhado ou esbranquiçado, é a banda onicodermal. Meu Deus, que banda é essa? Minha filha, que banda é essa? Banda onicodermal. Banda onicodermal é onde está o processo de adesão da unha no leito. É ali que a gente vê, ali que a gente visualiza onde a unha está completamente aderida ao leito. Minha filha, tu já viste isso? Oh, meu Deus do céu! Vocês já viram isso? A banda onicodermal é onde a gente aperta, fica avermelhado e esbranquiçado, que é onde a gente chama de ponto de tensão, zona de estresse. Que aqui, se você chega a fazer um corte, uma quebra, brincar, minha filha, vai doer muito. Porque aqui é onde é a maior zona de adesão, de aderência da lâmina ungueal ao leito, da unha à caminha. É a banda onicodermal. E aqui, gente, fica avermelhado, tá? Deixa eu até colocar aqui. Depois que eu postar a foto da live aqui pra vocês, vou colocar uma hashtag e quero que todo mundo responda lá qual que vai ser o nome que a gente vai colocar no novo processo, que a gente não retira a cutícula, a gente retira o pterígio. Então é hashtag pterilagem. Quero todo mundo comentando na foto que eu vou postar lá. Hashtag pterilagem, hashtag fia manicure valiosa. É onde a gente veio aqui, né, minha filha? Quero ver quem vai estar na live e vai escrever lá nos comentários. Porque quem não tá aqui na live, né, fio, não vai entender nada do que a gente vai estar falando. Não vai entender nada do que a gente está falando. Pterilagem. Vocês nunca tinham ouvido falar. Banda onicodermal, ponto de tensão. Mais do que a gente cria no banho de gel e no alongamento é o ponto de tensão.
Não. O ponto de tensão já está na unha de vocês. O que a gente cria é o ponto ápice, que é o ponto mais alto da nossa unha. Olha aí a polêmica também. Ponto de tensão já está presente na nossa unha. Aqui, ó, onde tem mais tensão, onde fica avermelhado, onde fica dolorido. É a aderência da unha ao leito. Ponto ápice é o que a gente cria. Vamos ter também aula sobre nivelamento no domingo, terceiro dia de live de esquenta, e também vou mostrar para vocês na prática na terça-feira. Na terça-feira, na prática, nivelamento lindo, ó. Maravilhoso para vocês. Tiraram print? Tiraram print que eu já vou mudar a página. Já vou mudar a página aqui. Vocês já perceberam, então, que existem muitas partes que formam a nossa unha. Muitas partes que formam a nossa unha. E essas são as básicas que a gente precisa entender que compõem a nossa unha, que é o que a gente visualiza, é o que a gente entende, que a gente embeleza e trabalha todo dia em mesa. Estamos 80% da live aqui, minha filha. Falta só essa página aqui pra gente terminar a nossa live. Daqui a pouco eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então já prepara a sua dúvida aí. Já prepara. O que eu vim trazer aqui de informação, curiosidade para vocês? A gente lixa a camada superficial na esmaltação em gel. Existem várias camadas da lâmina ungueal. A profunda, a intermediária e a superficial. O que a gente lixa na esmaltação em gel é a camada superficial de forma muito cuidadosa, porque a gente só quer trazer porosidade. Vou trazer para vocês na aula de aplicação no dia 5, 7 princípios da esmaltação em gel, não se preocupem. Estarei lá para mostrar para vocês o jeito certo de preparar a nossa lâmina. Então, o que a gente lixa é camada superficial. O que a gente protege, principalmente, é a nossa matriz. Se a sua cliente bateu a matriz que fica aqui em cima, né? De todas essas camadas de pele, que é onde forma a nossa unha, ela pode sim ter um trauma ungueal, tá, gente? Pode sofrer uma onicólise, pode desprender toda a unha da cliente, porque ali ela sofreu um trauma. Então, a gente tem que proteger a matriz, temos que cuidar muito com a matriz e informar a nossa cliente a importância da matriz. A gente retira excessos, que são as peles mortas. O que é que a gente retira mesmo? Lá com o alicate, com a tesourinha, com a broca, ou tem gente que nem tira. O que é que a gente tira? Que não é a cutícula. Vamos ver se vocês sabem. Quero ver. Quem vai me responder aí quem que é que a gente tira? Esse fio tá muito... Tá muito chique esse fio. Pterígio, Durvalina, Tio Peter, Pterígio, Dani Perry Morta, Kel Pterígio, Sara Pterígio, Josi Tio Peter. Gente, palmas pra vocês. Pterígio. Eita, que ela... Descomplicou. Cumpri o meu papel aqui hoje com vocês, só sei dizer isso. Amanhã eu quero todo mundo postando nos stories. Minhas tias, hoje eu vou fazer uma pterilagem. Vou retirar o pterígio das minhas tias clientes. Pterígio, todo mundo acertou. Não retiramos cutículas. Não retiramos eponíquio. Retiramos excessos, peles mortas, que são pterígio, tio Peter. Pterilagem. Nós cuidamos do hiponíquio. O que é hiponíquio? Hiponíquio. Ai. O que é o hiponíquio? Quero saber quem sabe aí. O que é o hiponíquio? Que a gente precisa cuidar quando corta a unha, quando você aí trabalha com alongamento.
e vai fazer a curvatura, limpar por baixo. O que é o hiponíquel? Conta aqui pra mim nos comentários. Andressa, tecido vivo. É a continuação, é a pelezinha que fica ali abaixo da unha. Muito bem, minhas filhas. É a continuação do leito que se desprendeu do dedo, que continua com o crescimento ali da unha. A carne que fica embaixo da unha. Agora vocês não vão mais falar carninha. Agora vocês vão falar hiponíquel. É um tecido vivo, totalmente cheio de vasinhos que sangra se você corta. É tecido vivo. Sabugo. É conhecido como sabugo. Sabuguinho, continuação do leito, carne esponjosa, isso mesmo. Agora vocês já sabem que é o hiponíquel, né? Eita, quanto nome bonito que vocês vão falar, porque vocês são autoridade agora, especialistas. Nós hidratamos todas as camadas vivas. Que camadas são essas? As pregas proximais e laterais, o eponíqueo, que é a cutícula. Toda aquela parte das camadas vivas a gente hidrata. Eu gosto muito de utilizar os hidratantes de cutícula, gosto muito. E vou mostrar também para vocês na aula de aplicação. Eu amo hidratar as cutículas. O que passa mais autoridade na mesa? O hiponíquel ou o sabugo? Ah, vou tirar o sabugo. Autoridade, minha filha. Autoridade é pterígio, é hiponíquel. Fábio, tem uma dúvida. Quando procuramos pterígio na internet para pesquisar, o que aparece é uma doença de unha. Por que aí se chama pterígio se na verdade é uma doença? Minha filha, você vai acreditar em quem? Na internet, no tio Google? Ou na filha que está falando aqui? Que estudou em livros de anatomia e histologia. Ô, minha filha, pterígio é isso sim, tá? Tenha certeza disso. Pterígio são os tecidos mortos. Por isso até que as pessoas chamam de cuticulagem, né? Que retira a cutícula. Mas a gente não retira a cutícula. A gente retira o pterígio, que são as peles mortas. E hoje, minha filha, muitas informações estão começando a se descomplicar. E não porque as pessoas estão indo atrás da informação, mas porque muitos problemas estão acontecendo em mesa. Muitas clientes estão processando manicures e vice-versa. Muitas pessoas estão tendo problemas com as suas unhas, com suas técnicas que estão sendo colocadas sobre as unhas. E é totalmente normal a gente ter essa dúvida. Totalmente normal. Ter essa insegurança. Mas eu tenho certeza do que eu estou falando para você. O que a gente pode retirar no processo de cuticulagem não são as cutículas. São o pterígio. Pterígio é a pele morta. É a última camada que se pode tirar. É a última camada que está lá visível sobre a nossa unha, que se desprendeu totalmente. É aquela que fica na espátula quando você empurra toda aquela parte que está presa à lâmina para a região da cutícula. É aquilo que a gente retira. Confia na FIA. Confia na FIA. Depois eu te chamo no particular para te explicar melhor se você quiser. E as fontes também de informação. Porque agora, minha filha, é cada vez mais se informar do certo, tá? Não só do que tá mostrando ali que todo mundo sabe, que acha que é igual. Esse fio, acredito na FIA. Confio em você, FIA. Acredito na FIA. Tô amando, mas eu tenho que sair. Pterígio também é uma carne morta que cresce no olho. Pele morta, gente, tecido morto. Eu acredito na FIA, pois tem mais informações aí. Eita, que apareceu o pedido de certificado. É, Cami, tá vendo? Hidratamos as camadas vivas. Precisamos prestar atenção com as alterações ungueais, minha filha. A Fábio falou que não duvida, é só uma dúvida. Isso aí, minha filha. Até o tio Google precisa estudar, minha filha.
tá? Porque se a gente for colocar lá, tô espirrando e tô com tosse, já é Covid e já é câncer com... Como é que é? Com o que mais? Com várias outras doenças, né? Então a gente tem que cuidar muito, tá? Com a informação. E procurar em fontes seguras. Mais de uma fonte. Por favor. Então confia na FIA e busca aí mais informação em volta aí dos livros de medicina, de anatomia, fisiologia, histologia das unhas. Então a gente precisa prestar atenção nas alterações, porque as unhas dizem muito, muito sobre a saúde de todo o organismo. Então, se ela era fraca e ficou forte, se ela era forte e ficou fraca, se ela está quebradiça, é algum processo que está acontecendo no organismo, tá bom? E sofreu uma alteração ungueal e que você precisa prestar atenção e indicar sempre a sua cliente aí no especialista, tá? Se você removeu da forma correta, aplicou da forma correta e ela de repente ficou dessa forma, era forte, ficou fraca e você fez tudo certinho, a cliente cuidou também, peça para ela buscar um especialista para ir verificar em todos os exames o que pode estar faltando ali no organismo, tá? Às vezes é vitamina, zinco, alguma coisa lá que eu trouxe aqui para vocês de componente. Então, precisamos prestar atenção em fissuras, manchas pretas, manchas esverdeadas, tudo que acontece de alteração que não está em conforme com uma saúde ungueal perfeita, uma saúde das unhas perfeitas. E, minha filha, quando se trata de embelezamento, transformação, quando se trata na nossa profissão, a gente não tem a necessidade de utilizar força. Sem força, mão leve em tudo que você for fazer, em todos os processos, em todos os princípios que eu vou trazer aqui para você. Você não precisa utilizar força. É jeito, é habilidade, é prática, é informação junto com a parte técnica. É todo embasamento técnico. E você precisa aflorar tudo isso que eu trouxe aqui para vocês de informação, de conhecimento, para colocar em prática, para informar a cliente, começando com a cliente, informar seus colegas que estão à sua volta, informar toda a sua comunidade, para a gente conseguir elevar a nossa profissão. Que a gente não deixa de estudar não, viu? A gente continua estudando por trás de um resultado bonito. Eu continuo estudando todos os dias. Unhas lindas, minha filha. Anota essa frase que eu tenho aqui até num quadro aqui no espaço. Unhas lindas são reflexos de unhas bem cuidadas, tá? Nosso papel é manter unhas lindas e saudáveis. É manter. Deu alguma alteração, já não é mais nosso papel. É papel do especialista, tá? 50% é você técnica, 50% é comportamento da sua cliente. Tudo isso junto faz uma unha bonita, saudável, de crescimento lindo e maravilhoso. Vai ficar salva, Cris? Pode ter certeza que vai ficar salva. Vamos responder algumas dúvidas? Essa foi a nossa primeira live de esquenta. Quinta-feira, dia 31, teremos mais uma live onde eu vou contar para vocês aí o que me levou a ir atrás de informação, né, minha filha? Porque eu até então achava que ser manicure e ser neodesigner era só fazer uma unha bonita, uma cutícula impecável. Muita coisa aconteceu ali. 3 vezes quis desistir da minha profissão. 3 vezes quis desistir. Uma por mentalidade, outra por acontecimentos físicos. E eu vou contar para vocês na quinta-feira. Eu quero muito contar a minha história para vocês. Tudo que eu já consegui com a profissão. Qual é o meu propósito como especialista em esmaltação em gel. O que eu quero trazer cada vez mais aqui para vocês, para a gente ter esse feedback, essa troca cada vez mais legal com vocês. Vou trazer também para vocês aqui casos de que aconteceram comigo. Casos horríveis, horripilantes que aconteceram comigo, que vocês nem imaginam. Algumas filhas aí já sabem, outras não. Que aconteceu tanto com o cliente quanto comigo, tá? Eu quase desisti. Vamos à pergunta. Francisca Andrade tá aí ainda? Vou responder a dúvida dela.
Fia, por que quando a cliente esmalta por muito tempo, a unha fica esbranquiçada e fraca? Minha filha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Esbranquiçada se chama leuconíquia, tá? E na verdade não deixa a unha mais fraca, tá? Deixa ela esmaltada por muito tempo. O que acontece ali é uma reação química do esmalte com a acetona, com o removedor que você utilizou, porque tudo ali é química, gente. Tudo ali é química de unha. Então, aquelas manchinhas brancas que ficam após a remoção de um esmalte é a leuconíquia, que é o processo ali de ressecamento de uma química quando a gente retira, quando está por muito tempo. Mas se ela ficou fraca, tem outra coisa por trás aí, que como eu trouxe aqui para vocês, é alguma falta de vitamina ou falta de todas aquelas moléculas minerais que eu trouxe aqui para vocês, tá? Principalmente vitamínicos. Eliane, essa mancha branca que aparece na unha, se for essa que ela está falando após, Eliane Belo, após a remoção, pode ser isso. Se não, mancha branca pode dizer muita coisa, gente. Tem que ser mais específica. Pode ser micose, pode ser onicólise, desprendimento de lâmina, pode ser um trauma. Então, depende da situação, tá? Araújo, por que a unha fica tão amarelada? Depende do produto que você utiliza. A gente tem que entender também da química dos produtos que a gente utiliza em mesa. Se ele fica amarelado porque ele tem ali um produto específico que faz esse tipo de pigmentação em contato com a nossa unha, tá? Principalmente aqueles esmaltes que têm pigmentos mais fortes, como vermelho, preto, ou aquelas bases fortalecedoras, elas têm um tipo de pigmentação ali que elas têm muita pigmentação. Então pode assim deixar amarelada, mas é só você dar uma polidinha por cima, minha filha, com aquela lixa polidora que já sai o amarelado. Ayla, a lúnula é aquela parte branca que fica em cima da unha. Que era sobre a lúnula. Wellington, dona Madame, muitas clientes minhas têm descamações. Como posso ajudar elas? Minha filha, meu filho, descamações pode estar ocorrendo por diversos motivos. Um deles é relacionado à saúde da unha, né? A gente não consegue alterar um tipo de unha como nenhuma técnica a gente trabalha em mesa, porque nenhuma técnica fortalece, enfraquece as unhas. O que enfraquece as unhas é a remoção incorreta, procedimento incorreto, comportamento incorreto da cliente no cuidado das unhas dela. Então, as descamações ocorrem por um tipo de unha ou por alguma também falta de composição aí na alimentação da sua cliente, tá? O que você pode ajudar é indicar que ela procure um especialista ou continuar utilizando um procedimento aí de técnica em esmaltação em gel, que pode ajudar aí a não descamar com tanta facilidade, né? Não vai fortalecer, mas vai dar uma proteçãozinha ali, uma camada bem rígida sobre a unha. Deixa eu ver lá mais pra cima, Fio, que tinha pergunta. O Fio procurou aqui o pterígio. Como é que era o nome dela? Fábio, né? Tinha trazido. Pterígeo é uma doença conjuntiva membrana que recorre o branco dos olhos e reveste as pálpebras. Sua principal característica é o crescimento sobre a córnea de um tecido fibromuscular esbranquiçado com formato aproximado de um triângulo. A lesão surge no ângulo interno do olho, caminha em direção ao centro e pode comprometer a visão. Se alcançar e cobrir a pupila, a pessoa deixará de enxergar com o olho afetado. Minha filha, aí estamos falando de pterígeo. Aqui falamos de pterígio, tá? Pterígio é pele morta. Tecido morto que se desprende conforme o crescimento vai acontecendo, ele vai descendo, assim como o hiponíqueo vai descendo também. Silvana, leuconíquia é aquela reação química que acontece quando a gente remove com a acetona, com o removedor, o esmalte, tá? Fica aquela mancha esbranquiçada sobre a unha. Descolamento por baixo da unha, Dora, acho que falou ali. Dora, descolamento pode ser o quê? Descolamento do quê? De técnica, descolamento só da lâmina natural.
Pode ser de trauma, pode ser de doença. A unicólise acontece referente a vários fatores. A gente não consegue só achar uma solução com base em uma informação. A gente precisa identificar. Olhos de especialista aí, como eu sempre falo para as minhas filhas. Olhos de especialistas para a gente identificar as possíveis soluções, identificar os problemas, as possíveis soluções e encontrar uma solução adequada. Tá? Regiane, não tem nada a ver com unha, não, o nome é diferente. Ali aquela doença é pterigio, aqui falamos de pterígio, tá? Por isso que a gente tem que prestar atenção nos nomes, né? Pode mudar muito. Ué, deixa eu ver mais lá pra cima. Mais pra baixo, filho. Mais pra baixo. Débora Matos. Para remover, melhor lixar ou usar Magic Remover? Não utilizo aqui ainda o Magic Remover. Não sei qual é a composição química. Ainda tenho um pouco de receio quanto a ácidos na unha, porque eu não sei como que fica ali a longo prazo. Ainda não testei. Mas eu gosto muito da remoção química e física. A química com molhinho e acetona, máximo 10 minutos. E a física com broca de cerâmico e motor. Primeira vez que vejo você, amei as explicações, a Neuza. A Lene também gostou muito dessa informação. Safia abençoada, obrigada, minha filha. Tem mais pergunta, Fio? Não. Vamos responder as últimas aí. Quando tira esmaltação em gel com acetona, pode causar um problema para a unha? Não, minha filha. Você retirando da forma correta, não deixando 3 horas aquela acetona ali, é no máximo 10, 15 minutos, tá? Vai testando aí o período que você pode deixar de máximo, que já desprende ali e já solta o gel, a camada de gel já vira farelinho na unha. Josi. Fia, não sei se estou certa, mas quando a minha cliente tem descamação, eu converso e indico para ela fazer uma blindagem. Por fim, ela sai satisfeita. A gente que diz o melhor jeito, né? Não que a gente vá, como é que se fala? Resolver o problema dela em questão de tipo de unha. Mas você pode sim oferecer a blindagem, esmaltação em gel. Como faço para me inscrever no workshop? Regi, está o link no meu perfil. Entra no grupo. Lá teremos muitas novidades. Andressa, fiz um curso de manicure combinada e não tive suporte. Minha filha, nossa comunidade tem o melhor suporte desse Brasil. Juro para vocês, tá? Lá eu mesmo que respondo, eu e toda a equipe. Eu tô lá todo dia puxando as fias que tem desânimo, sim. Lá que a gente encontra os problemas todo dia em mesa, porque a gente já sai de um curso querendo fazer tudo mil maravilhas, né, filha? Andressa, nada de desistir, porque a partir de hoje você tem que entender que desistir não é uma opção. Não é? Pega na minha mão aí, minha filha. Confia na filha. Desistir não é uma opção, tá? Não é uma opção. Seja bem-vinda ao meu mundo, minha filha, que é o nosso mundo, a nossa comunidade. Então é isso, minha filha. Muito obrigada pela participação de vocês. Encerramos com chave de ouro. Estamos a 1h30 de live, de muito conteúdo aqui para vocês, de informação sobre como a nossa unha é formada. Expliquei ali as partes básicas e principais da nossa unha, tá? Josefia, como se chama a primeira camada de cutícula, a parte mais grossa? Prega proximal. Tira print, posta nos seus stories e marca as hashtags pterilagem, fia, manicure valiosa. Vou postar também, quero todo mundo comentando. Vou fazer a pose aqui, com o desenho aqui. Aqui tá bom, né? Tira a foto aí, Fio, também. Tirar o print, posta. Me marca, que eu quero ver tudo. Quero ver todas vocês. O Fio tá tirando foto aqui.
Um beijo, minhas filhas! Quinta-feira temos início da FIA, minha história. Domingo, dia 3, temos nivelamento. O que é o nivelamento e a importância, tanto teórico quanto prático. E na segunda-feira começa o nosso workshop da esmaltação em gel 2.0. Dia 4, mentalidade. Vou falar muito com vocês sobre a questão da mentalidade, que só muda se você mudar. Dia 5, 7 princípios da esmaltação em gel. E dia 6, 7 principais erros da esmaltação em gel. E abriremos as vagas oficialmente para a comunidade da esmaltação em gel. E se você está no grupo do workshop e na live, terá um desconto exclusivo, porque é a abertura oficial da comunidade. As FIAs que estão até agora já estão nessa comunidade, mas quem vai entrar a partir de agora entrará direto para a comunidade também da esmaltação em gel. Ai, coisa maravilhosa! Beijo pra todos, meus chuchus! Até quinta-feira!